Bem-vindos ao 22º episódio do podcast do InfoSign, que é a plataforma de divulgação dos mercados e das tecnologias de comunicação visual e impressão digital. Eu sou o Luiz, o editor do infosign.net.br, e hoje do meu lado de novo o Eduardo Yamashita, copilotando aqui o nosso podcast. Bem-vindo de novo. Mais uma vez. Mais uma vez. E hoje a gente vai falar sobre o maior evento do setor aqui no Brasil, né? Sim. Que é a feira Futuriprint, a ex-serigrafia Sign, né? E alguns ainda lembram da feira como a feira de julho. Exato, o ponto de encontro. Ponto de encontro. E para falar sobre a feira, a gente trouxe hoje a Ieda Monteiro, né? Que é a show manager da feira. Bem-vinda, Ieda, ao nosso podcast. Bem-vindo, Ieda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E a Ieda, ela é gerente de negócios, né, da Futuriprint. Tem pelo menos 20 anos de atuação no mercado de feiras de negócio. E ela se especializou em gestão de eventos e relacionamento com clientes. E desde 2016, ou seja, já tem 10 edições aí, né? Essa vai ser a 10ª edição. Que teve também a pandemia, né? Então. E quando eu cheguei em 2016, a feira já tinha acontecido, que foi um período que ela aconteceu em maio, lembra? Foi, verdade. Eu entrei em junho ou julho, e aí ela já tinha acontecido. Aí, a partir de 2017, eu já estava no meu comando. Teve algumas edições que foram mais... Quer dizer, foram no primeiro semestre, né? Foi. Inclusive, teve uma que foi no IMB, depois é que voltou para o Expo Center Norte. Mas no mínimo umas 5 ou 6 edições, aí você já Essa tem... feira tem muita história para contar. A feira, a primeira edição foi em 94. Então, eu falei aqui no começo, aqui, quando estava nos bastidores, vocês dois conhecem a feira muito mais que eu. A primeira edição que eu participei mesmo, assim, já como editor da revista Sign, que também era da mesmo grupo, né? Que era a Certec. Se não me engano, foi em 2005 ou 2006. E aí eu participei de todas, né? Ou cobrindo, né, pela Certec, ou cobrindo pela Informa também, porque teve um tempo que eu trabalhei pela Informa, ou pelo InfoSign mesmo. Né? Quando eu cheguei, você já não estava mais na Informa. A feira faz 35 anos, né? Agora. Justamente. Então, é de 94, não né? Não é a 35ª edição, devido à pandemia, mas são 35 anos de feira. Ieda, conta pra gente, então, quais são as novidades para esse ano de 2025, porque estamos todos ansiosos para as novidades. Porque só voltando, quando é que vai ser mesmo? Só para a gente contextualizar. Vai ser de 16 a 19 de julho. Julho, né? Então, o tema da feira esse ano é Inovando Agora para Conquistar o Futuro, e ela acontece de 16 a 19 de julho no Distrito Anhembi. Então, essa é uma das novidades, né? Que a gente realmente... gosto de enfatizar isso, porque tantos anos no Center Norte, né? Estamos acostumados. É bem provável que a gente vai ter uns visitantes chegando lá no Center Norte. Vocês vão ter que colocar um quiosquezinho. Vão ter que colocar uma informação lá, uma faixa, alguma coisa, a gente ainda vai pensar como trabalhar. Mas, por um lado, eu também, assim, quem for, por engano, lá pro Expo Center Norte, não é muito distante lá do Anhembi, né? Então, pelo menos assim, se perdeu, não tá tão perdido, né? Do mesmo lado da cidade, né? Sim, sim. Não Porque é tão longe, vai todo mundo de São Paulo, né? Quer dizer, tem muita gente que vem de fora de São Paulo, ou até fora do país, para visitar a feira. Então, mesmo quem se perder no Expo Center Norte, é fácil de chegar lá no AMB, né? É tudo pro mesmo lado. Tem bastante visitante de outros estados, né? O nosso forte é Sudeste, né? Mas muita gente que vem de fora de São Paulo. Então, se por acaso se perder, mas tá do mesmo lado. Só pegar um Uber rapidinho lá que já chega no E lugar são dois certo. pontos que todo mundo conhece, né? Falou em Expo Center, falou em Anhembi, além de estar na região, todo mundo conhece, tá conectado, né? Não é uma coisa né? que nunca ouvi falar, né? E o transfer continua saindo, né? Do metrô, do metrô Tietê. Então, o transfer que já saía de lá continua saindo, só que agora leva para o Anhembi. Então, isso é uma ótima referência, a estação de metrô lá, né? Isso, é a mesma estação, portuguesa, né? Então, não mudou a estação. Isso foi ótimo também. O ponto de referência é ótimo mesmo. Né? E logo vocês já vão perguntar para mim, por que mudou para o Anhembi? Por que mudou? Na verdade, essa era a pergunta que a gente ia fazer mesmo, a próxima. Bom, o principal ponto de mudança foi a data. O Center Norte é um excelente pavilhão, sempre nos atendeu muito bem. O público da Futuriprint nunca quis mudar do Center Norte e ir, por exemplo, para o São Paulo Expo, que é lá pro lado do Ipiranga, né? Pro lado lá da... aí seria uma mudança porque considerável. Aproveita, vai no Brás, vai ali na região, vai visitar
cliente. Então, a Zona Norte ali é um ponto de encontro bom para o nosso mercado, né? Então, a gente sempre fez pesquisa de mudança de local, ninguém quis sair daquela região. Mas como a gente começou a ter problema de datas lá no Center Norte, as próximas edições da feira, o Center Norte não conseguia encaixar a nossa feira fora do feriado de 9 de julho, aí a gente... Nesse meio tempo, aconteceu do AMB ficar pronto, né? Que ele foi reconstruído, o AMB, e a gente conseguiu a data para lá. Então, a gente optou por mudar para não correr o risco de fazer a feira no meio de um feriado de emenda, né? Um feriado de quinta, sexta, sábado, domingo. Porque aqui vocês conseguiram no dia 16 ainda, A gente né? conseguiu antecipar um pouco, né? Mas sair do feriado dia 9. E lembrando que é um feriado estadual, né? Não é um feriado nacional. Quem tá, Exatamente. Senão vai falar, que feriado que é, né? O feriado de 9 de 9 de julho julho, da Revolução. Então, tanto 2025, 26 e 27, no Center Norte, a gente não tinha condições de sair do feriado. Aí era muito arriscado, Entendi, né? 3 anos fazendo a feira em feriado. Aí a gente acabou optando por ir para o AMB e também um pavilhão, né? Mais moderno, um pavilhão que não tem paredes, não tem colunas. Então, acredito que vai ser o que a gente tem que deixar claro que, na verdade, não é um AMB Não. Antigo, sem antigo, né? ar-condicionado. De jeito nenhum, verdade. Eles fizeram uma reforma lá que durou anos, inclusive. Né? Então, assim, porque na verdade, é um novo AMB, Eles né? reconstruíram, né? Os expositores reclamavam muito do antigo AMB, né? Sim. A logística para você fazer a construção, entrar caminhão e sair caminhão era terrível, um pavilhão né? muito antigo, né? Defasado e tal. E aí, com as tecnologias modernas, tal, ele foi ficando cada vez mais obsoleto e ultrapassado, né? Mas ele foi demolido e reconstruído. Então, não sei se vocês já foram lá, ele já está recebendo feiras desde o ano passado. A Informa já faz feira lá, entregou agora a Intermodal, vai entregar a Fispal Food, e depois em julho nós, outras promotoras também. E tem sido um ponto de referência bom. Que ótimo. Então, eu lembro que quando chovia dentro do AMB, né? No pavilhão. Então, você vê o nível do problema da estrutura, né? Estrutural que eles estavam enfrentando ali. Isso não existe mais. Eu tenho uma foto aqui, ó, do AMB, né? Novo. A gente tem o hotel. Pavilhão aqui, né? Esse pavilhão reconstruído. Ele está num outro local ali na área ali, né? Não era em frente ao hotel, né? Ele é lateral ali do hotel, era ao né? lado? Ele é ali mesmo. Ele está na mesma posição. Está na mesma? Só que ele tem umas praças, umas coisas diferentes agora. Ele é um pouco menor do que era o AMB. Né? Essa praça aí é nova, né? E... O hotel continua, né? O hotel continua. E aqui para trás, na verdade, é onde fica a Marginal Tietê, né? Sambódromo, E o hotel é um bom ponto de referência, né? Que a pessoa que está hospedada ali no hotel vai a pé para a feira. Então, o expositor que quiser, ou o visitante que quiser se hospedar lá, ele não precisa nem de transporte, né? Ele vai a pé para a feira. E é um hotel grande, eu não sei quantas vagas, mas é um hotel bem grande. Lá no pavilhão, o expositor tem outras opções, né, de merchandising, muitas opções de LED lá fora, no estacionamento, nas marquises. Eu pus algumas opções aqui, pus essa foto aqui embaixo do lado esquerdo do Boulevard. Então, ficou assim, bem moderno o pavilhão, sabe? Bem bonito mesmo. Não sei se vocês já foram lá, mas ele ficou bem bonitão, com cara de pavilhão internacional. Só não tem um metrô lá dentro ainda. Mas tem um metrô perto, né? É um metrô pelo menos, né? E eu tô vendo que tem parece que área de embarque e desembarque aqui na frente, né? Tem, ficou sim, bom, né? Tem. Ficou muito bom. Porque muita gente vai chegar ali de carro, né? De aplicativo, né? Sim. Então, assim, essa passagem aí, né? É interessante. E nós vamos ocupar o pavilhão 1 e 2. No total, são 5 pavilhões lá dentro. E nós vamos ocupar o 1 e o 2. Legal. Sim. Eu tenho uma imagem aqui também da planta. Deixa eu só passar aqui para a gente assim, confirmar da diferença de uma planta, a planta que a gente tinha lá no Center Norte e a planta que a gente tem agora no essa aqui, AMB, né? o mapa da Como feira, chegar lá, né? Então, como chegar? Continua tendo transfer gratuito do metrô Tietê, Português Tietê, e a gente tem uma rota de hotéis. Então, a gente tem 5 hotéis ali na região norte, onde a gente vai ter uma van passando e levando os visitantes, expositores, né? Quem estiver hospedado nesses hotéis ou quem estiver próximo e quiser se deslocar até os hotéis,
E no site da feira está explicando direitinho como fazer, como que pega a van, como que se inscreve lá para entrar na van, tudo direitinho. Isso vai ajudar muito, né? Muito, também. muito. A gente que é aqui de São Paulo, né? A gente acha que, mas para que isso, né? Mas vai numa feira lá fora que você não... É outro idioma, você não conhece nada. Quando tem esses serviços aí de metrô perto ou hotéis, dá um alívio, sabe? Você já entra no transfer da feira, desce na porta do pavilhão, né? Exato. É mais seguro também, né? Porque você tem um transporte específico para isso, né? Você não fica se preocupando, né? De chamar aplicativo, de que eu vou parar longe, se chover, toma chuva no estacionamento, né? Tem toda essa preocupação aí que com o transfer você não tem. Nós temos uma agência de viagem parceira, que é a Feiras e Congressos, e eles que vão organizar toda a questão... O transfer também? O transfer também. Toda a questão de hospedagem e aéreo, e eles orientam tudo. Eles têm um balcão lá na feira também, para durante a feira dar suporte. E já estão no site. Já fizeram ano passado. Já estão com a gente há 3 anos. E esse ano continuam com a gente. E de qual lugar da estação? Porque é uma estação grande, né? Lá no Tietê? Que área? Do lado de lá da rodovia. Da Avenida Cruzeiro do Sul. Você desce do metrô, do lado ali da rodoviária, em atravessa... Em frente ao Ibis. Que não é mais Ibis aquele hotel. Nem sei se mudou o nome do hotel. Mudou de nome. Mas você sai do metrô, aí você atravessa aquela passarela em cima da Cruzeiro do Sul, desce a passarela ou a escada rolante do outro lado, aí é um estacionamento ali do lado. Naquele estacionamento ali, tá. No estacionamento. No mesmo lugar que sempre saiu. Tá. Não é no meio da rua, nada. Seguro ali dentro. É seguro. Tem ideia de quantas peruas vão ser utilizadas? Eu não sei quantas, mas elas ficam indo e vindo. Então, assim, eventualmente você chegar lá e não tiver, questão de 5 minutos ela já chega. Só esperar também que o trânsito ali na região esteja bom, porque senão engarrafa ali também fica mais difícil. Só se acontecer de der de 15 em 15 uma minutos, zebra muito grande, né? Mas a gente tem várias vans, acho que são 9 ou 10, então elas ficam circulando bastante. Indo e voltando. Ela começa a circular meia hora antes da feira abrir e circula até 1 hora depois da feira. Tá, porque depois então ele leva chega, o pessoal da feira pra... embarca, né? As pessoas já vai. Enquanto isso, a outra desembarca lá. Então, é rotativo. E para quem gosta de caminhar, também é pertinho. É pertinho? É pertinho. Para o Anhembi, dá para ir a pé? Eu gosto. É que eu gosto de caminhar. Dá então, uns 20 minutos andando, vai. Não é assim tão perto. Mas é uns 20 minutos andando. Aí, julho é fresquinho, né? Dá para fazer uma caminhada de manhã. Já chega na feira com o treino Mas a pé dá para ir, sim. Uns 20 minutos. minutos. Vai com tênis e aproveita para já andar na feira. Queria mostrar para vocês um pouco da diferença do que a gente tinha no Center Norte, que era essa planta do lado direito, né? Com 2 pavilhões. Um Z, né? Um Z. E aqui no meio dos pavilhões tinha uma parede. Exato. Essa aqui, né? Então, o visitante de primeira vez, às vezes, ficava meio perdido, né? Ficava. Então, a gente conseguiu agora ter uma planta, essa do lado esquerdo aqui da tela, uma planta sem divisão, né? Então, é uma planta contínua, com pé direito mais alto. O metro quadrado está maior, Ida? O metro quadrado do chão em si é praticamente o mesmo. É pouquinha coisa maior, é uns 15%. Que é maior, mas a gente consegue trabalhar melhor, porque não tem essas quebradas, né? As rotas de fuga do Center Norte também um pouco diferentes, justamente por causa desse pavilhão que a gente pegava o pavilhão conjugado, né? Então a gente consegue aproveitar melhor o espaço. Porque você entra aqui, você já consegue ver a feira toda, são 2 entradas, né? Aqui você entrava, você olhava só esse pavilhão ou só esse pavilhão. Eu já vi gente que entrava e falou assim, nossa, mas está pequeno esse ano, né? Mas tem um pavilhão do lado. Isso, então agora a gente não vai ter mais essa percepção, né? Então, tinha gente que realmente não entendia que outro pavilhão tinha outras atrações. Achava até que era uma outra feira, né? Achava até que era uma outra feira. Até porque no Expo Center Norte tem outras feiras acontecendo. Tem outros pavilhões acontecendo. Então, agora ficou uma feira retangular, mais reta, as ruas todas, né, encontradas, né? Que aqui as ruas ficavam meio desencontradas lá no outro pavilhão. E acho que vai ser melhor a circulação. Muito mais fácil de localizar, né? Porque a visitação, né? Para visitante é bom, assim. Corredor, roteiro, ABC, né? Enfim, é muito mais fácil de se localizar mesmo. Eles costumam pegar uma rua até o fim, descer pela outra, né? Fazendo um zigue-zague. Eu faço isso quando eu vou em feira também. Ou um zigue-zague na horizontal, ou na vertical. Ou assim, na horizontal. E por que aquela área ali
da planta tá em azul e a outra tá em laranja, é isso? Porque aqui a gente fica concentrado mais a serigrafia, a sublimação. Se bem que sempre tem uns que pulam aqui para o amarelo porque não cabe, né? Mas a gente procurou dar uma setorizada. Tem empresa que faz para os dois mercados, né? Trabalha para os dois mercados, então. Tem muitas empresas, né, que trabalham para os dois mercados. Então, por isso que ela está um pouquinho azul ali. Então, a saída vai ser por trás, Ieda, ou não aqui na frente? Vai ser aqui também, entrada e saída aqui na frente. Tá ok. Tá? E qual a porcentagem de expositores já fechados para esse ano aí, em relação a essa planta? A gente já está com 98%, tem bem pouquinho para fechar. Estamos em maio. Bem pouquinho mesmo. Tem poucos espaços disponíveis. Hoje estava fazendo uma reunião com questão de parcerias e tal, né? Já para fechar as parcerias, porque se demora muito, a gente não tem espaço nem para as parcerias. As atrações, a gente tem uma atração nova que eu vou falar mais para frente. Então, a gente já... Se realmente essa atração acontecer, já tem que prever um espaço aí para trazê-los, né, para cá. Então, é o nosso Tetris, né? Nosso joguinho de Lego. Em relação vamos primeiro falar dos expositores. Quais são as vantagens e benefícios, não só dessa mudança, mas que vocês também estão trazendo para os expositores para 2025? Até só antes de você responder, porque antigamente, no espaço do INB, os expositores tinham muita dificuldade de transporte, de caminhão para levar equipamentos. Era uma logística bem complicada. E hoje eu já ouvi falar, assim, que melhorou muito, 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 muito esse novo espaço, né? Quanto a isso, Eduardo, acho que a gente nem precisa se preocupar, porque quem construiu esse pavilhão é a GL Eventos, que é a mesma construtora do São Paulo Expo. A estrutura do São Paulo Expo é muito boa, para docas, para chegada de caminhão, tudo isso. Então, aqui no AMB, a gente não precisa se preocupar com isso, que também está muito bem estruturado, graças a Deus. E com relação a outros benefícios, é uma planta limpa, né? Clean, vamos dizer assim, não tem colunas, não tem paredes, não tem banheiros no meio do pavilhão. Então, o expositor vai conseguir ter uma visão mais ampla da feira, a sua montadora também vai conseguir trabalhar melhor. O pé direito é mais alto, isso também deixa a feira mais bonita, né? Na hora que você chega no pavilhão. Bem climatizada, porque inclusive a gente está lidando com tecnologia, com impressoras, máquinas que precisam estar com temperatura estável, né? É uma diferença. Quando você chega na entrada de uma feira e ela tem um pé direito alto, você tem uma visão mais bonita da feira, né? Do que aquela feira apertadinha, né? Uma amplitude, né? Você dá uma visão geral, assim. É bem bonita. E isso vai acontecer aqui no AMB, né? As vagas de estacionamento também, a gente tem mais vagas de estacionamento, são 6.000 vagas. O CAEX fica aqui pertinho, né? Dentro da feira, mas lá no Center Norte também já ficava. Mas acho que são esses os principais pontos. Praça de alimentação. Praça de alimentação. Nós temos pavilhão 1 e 2, vocês vão ver aqui, ó, alimentação e alimentação. Essas são 2 áreas construídas, fixas. Uma delas é a Casa Balduco, a outra delas é a Boales. E depois a gente tem a praça de alimentação lá na feira mesmo, na feira mesmo, no chão da feira, né? E no entorno, ali tem restaurantes para 600 pessoas, que acomoda uma rotatividade de 600 lugares sentados. Só para ter uma ideia do tamanho. Só para ter uma ideia. No Expo era quanto? No Center Norte? No Center Norte. Eu acho que era metade, 300. Metade, então não posso te dizer que é uma informação precisa, tá? Mas era bem menor. Ótimo. Tá? Então, acho que de estrutura a gente está bem servido. Ainda bem. Em relação à energia elétrica, internet... São tudo coisas novo, né? Tudo foi construído agora, tudo novinho. Então, cabeamento as tecnologias novo, melhores que já tem no mercado está lá, né? Verdade. Porque eu já vi também muita reclamação, assim, não chegou energia elétrica, ou a internet não está funcionando direito e tal, não sei o quê. Bom, sempre tem uns perrengues, né? Isso sempre daí tem uns perrengues, né? Pra gente cuidar, porque... Por N motivos, né? Às vezes a energia, sei lá, não chega, ou não pediu, achou que pediu, não pediu. Tem muito disso, alguns eventos, né? Vocês sabem como é que é, né? Vocês estão com a gente, né? Aí na feira desde que ela começou. E feiras sempre tem imprevisto, mas a gente acredita, a gente tem certeza que a estrutura do pavilhão é a melhor que a gente pode oferecer. Para o expositor. É o mais moderno hoje de São Paulo. Devem estar esperançosos, né? Porque é uma estrutura nova, com uma empresa que já conhece sobre... a área, né?
Então, feira a já tendência é consolidada, melhorar né? pro expositor. E nós fizemos uma visita técnica lá. Nós fizemos um evento lá para os expositores, para irem conhecer o pavilhão. O pavilhão ainda não estava 100%. Foi ano passado, eu cheguei aí Você nesse foi, evento. né? Não sei se o Eduardo foi. Você foi, Eduardo? Não, foi num dia de um podcast. Depois do podcast, até o Luiz foi logo em seguida. Eu não fui, você tá lembrado? Estou lembrado. Foi no finalzinho do ano passado, verdade. Uhum. Então, a gente fez um evento lá para apresentar o pavilhão, né? Porque a gente também não saiu mudando assim, sem perguntar nada para ninguém. Sim, Tudo que a sim, gente muito faz, bom. a gente procura fazer uma pesquisa com o público, entender o que atende melhor. E quando a gente tinha a oportunidade de mudar para a AMB, a gente foi perguntar para eles, né? Foi perguntar para o expositor qual era a melhor opção. E a grande maioria optou em mudar, devido à data e por ser um pavilhão mais novo. Porque mexer na data de julho é uma coisa meio complicada, né? A gente não podia sair de julho, Uhum. né? E a gente não conseguia, no Center Norte, sair do feriado. Aí eu falei, é muito risco a gente fazer uma feira e a audiência não vir da forma como o expositor está esperando, porque viajou. Porque a nossa audiência é muito de São Paulo e do Sudeste, né? Também tem o Era um selo, risco. né? Vocês não podem ser de julho, Não, né? Porque não todo mundo pode. conhece a feira de A julho. feira de julho, verdade. Confunde, né? E, assim, essas experiências que vocês tiveram, né? Que a feira teve no primeiro semestre, acho que não foram tão bem sucedidas assim, não né? foram mesmo. Tanto que voltou, né? Voltou para julho. E aí se consolidou bem em julho mesmo. Bom, já 35 faz 10 anos de 94 sendo em julho, né? Assim, já Então, criou né, um padrão, né? Já. Assim, E é o que o Edu falou, tem gente que nem fala serigrafia, não fala Futuriprint, não fala, nem sei os outros nomes da feira, que teve, fora a feira de julho. Sign. Você comenta de feira Sign, de né? julho, Porque a feira tem vários nomes aí, o mercado chama de vários nomes. Virou um ponto de encontro Ponto em de julho. encontro de julho, é verdade. E Edi, em relação aos visitantes, o que a gente pode... Bom, Porque nós somos visitantes também, né? Assim, vocês estamos também lá, são, nós estamos verdade. como visitantes, né? A feira tem uma tradição de sempre buscar inspirar e trazer uma novidade a cada edição. E esse é um ponto para a gente crucial e a gente trabalha bastante para que o visitante seja impactado, né? Cada vez que ele visita a feira, cada ano, que ele queira voltar. Então, a gente tem as atrações, que já são as atrações que a feira já apresenta, né? Além dos expositores, Além né? dos expositores, que são a grande atração, na verdade, né? Porque se a gente tivesse só as atrações, o nosso estande não iria, né? O nosso grande core são os expositores, as suas tecnologias, produtos, soluções. E a feira traz algumas outras coisas, alguns conteúdos, algumas atrações hands-on, experiências no dia a dia, de realizar lá, de ver o rodo passando, de ver a estampa sendo estampada, de ter a oportunidade de conversar com especialistas, que aí é a feira que organiza e traz. E a gente trabalha com 8 atrações, foi o que a gente apresentou na edição passada. Vou falar depois um pouquinho de cada uma delas. E para essa edição de 2025, a gente tem um LED Pavilion, uma área que a gente vai trazer umas apresentações em LED, para o pessoal de Digital Signage, de Digital Signage. A gente tem, há 3 anos já, acontece toda quinta-feira lá no Fórum Futuriprint, o OH Day, que é o Out of Home Day, que eles já trazem conteúdo voltado para a mídia Out of Home. Então, agora a gente resolveu trazer isso também dentro do pavilhão com exposição. Fantástico. Então, a princípio, é uma área logo na entrada e que a gente quer que essa área cresça e que ela vire um setor forte dentro da feira. Né? E com certeza vai, né? Porque lá fora, né? Com certeza vai. E São Paulo teve aquele problema dos LEDs, né? Que a Prefeitura Cidade Limpa, a Lei da Cidade Limpa e tal. Só que hoje em dia a gente vê já Curitiba criando um Piccadilly Circus lá, né? Criando uma área, Não, mesmo aqui, se você for andar, por exemplo, no metrô, tem as estações, que nem a estação de Pinheiros, que é aqui perto. Sei lá, é tomada de LED, assim. É um negócio absurdo, assim. A Times Square, né? Em Nova York. Sim. Então, a gente já tem algumas cidades aqui no Brasil já trabalhando para ter um espaço tipo Times Square, né? Então, eu espero que as autoridades de São Paulo também olhem para esse lado, repensem, né? A cidade limpa, lógico, tudo com muito cuidado, mas que a gente volte a ter as
comunicações e a comunicação visual nas ruas, né? Nossa, eu fui agora visitar a International Sign Expo, a ISA. Nossa, um espetáculo Las Vegas de comunicação visual, de letreiros, de todo tipo de comunicação, né? Você fica lá encantada. Aquilo já é um passeio. É uma comunicação comercial, né? Era utilizada também para outros fins, né? Porque faz parte da arquitetura, né? Eu também estive na China. É a mesma coisa. Mesma assim. coisa, Nossa, né? O LED, por isso que eu acho que é um jogo ganho. Esse LED Pavilion, né? Exato. A gente justamente pôs esse nome para atrair mesmo o LED, o digital, né? Para que ele se sinta ali familiarizado nesse espaço que a gente criou para eles. E nós temos uma atração em elaboração que ainda não consegui consolidar ela. A gente fala depois. Esse é o teaser, né? Em outro podcast, talvez, antes da feira ainda. Pois é, já estou curioso. Sobre ela. Acho que mais uns 15 dias, por aí, a gente já pode falar, dizer que vai acontecer. Eu espero que aconteça, né? Dizer que vai acontecer mesmo. Mas a gente trabalha bastante para trazer conteúdo, palestrantes renomados, informações novas, para que o visitante que vai na feira, além de ver todas as tecnologias dos expositores, também possa ali fazer um networking de conteúdo mesmo, né? De aprimorar o seu conhecimento. Parênteses, em relação aos expositores, tem mais ou menos o mesmo número do ano passado? Como é que está? Está maior a feira, né? Com a adequação da planta, a gente consegue trazer mais expositores. Como eu falei no começo, a gente conseguiu crescer 19% de espaço. Então, a gente tem que trazer também esses 19% a mais aí de número de expositores. Mas eu não estou com o número fechado ainda, porque eu ainda tenho áreas à venda. Poucas áreas, mas eu ainda tenho áreas à venda. E vocês têm bastante expositores de fora também? Com certeza vai crescer. Já está maior com o que eu tenho vendido hoje do que foi em 2024. Pelo menos 15% mais, quer dizer, maior do que do ano passado. Certeza. A gente tendo o número fechado, acho que mais um mês, a gente já começa a divulgar esse número redondinho. A gente estava falando em 20% a 28%, né, de crescimento, mas a gente já consegue. Mas não é só crescimento no espaço, é crescimento também no número de expositores. Então, porque não são os mesmos expositores com áreas maiores, né? Alguns expositores até aumentam a área, mas tem expositor que também diminui, né? Que vê então, na média. Vê que naquele ano não vai levar tanto equipamento, então é a necessidade de cada um. Mas é o número de expositores. Tá. Esse LED Pavilion, por exemplo, é uma área nova. São expositores novos que estarão lá. Né? E algumas outras áreas que a gente está querendo crescer. Expositores de outros países, a gente trabalha bastante para trazer. Isso é legal, né? Trazer ideias, tecnologias diferentes de outros países. Sabe que o Brasil é uma complicação, né? Para o expositor internacional vir para cá. O nosso mercado é um mercado difícil de entrar, muito burocrático, né? Mas a gente está visitando todas as feiras, desde que eu entrei na Informa. A gente visita todas as feiras ao redor do mundo. Ou vou eu, ou vai o Manuel, que é o nosso vendedor internacional, para divulgar a feira, para fazer um cross-marketing com os outros promotores de feira, para abrir os olhos, né, do mercado brasileiro para essas empresas que ainda não estão expondo aqui, não conhecem aqui. Porque para quem está lá fora, o Brasil é um grande mercado. Sim, sem né? dúvida. O pessoal sem vê muito com bons olhos o nosso mercado para consumir a tecnologia deles. Teve edição da feira que tinha o China Hall, né? Que era praticamente um pavilhão só para os expositores chineses, né? Acho que algumas edições chegaram a ser né? Você vê o nível também, quer dizer, é um nível internacional também, né? Muita coisa veio do mercado asiático, né? Do nosso mercado, né? Sim. Então a gente tem principalmente LED. Exatamente. Principalmente LED. Então, é inescapável. A China é um negócio inescapável. É uma potência, né? Então, não tenha dúvida. Mas dessas atrações, Ida, quais... Na verdade, tem algumas aí que já estão né? Já tem alguns anos já acontecendo aí, né? 8 atrações aí, algumas delas já acontecem, acho que desde 2018 ou 2019. Algumas desde 2018, outras 2019. Acho que à medida que eu for falando aqui, talvez eu me lembre. É bom você... Queria lembrar vocês, então, dar uma pincelada aí do que cada atração traz, né? Então, o Fórum Futuriprint, ele é focado exatamente no mercado de comunicação visual mesmo, né? Então, ele traz temas como gerenciamento de cores, impressão digital, mídia out of home, que eu já falei para vocês, né? Então, está mais nesse segmento.
Ele acontece desde 2018, se eu não me engano. Ele tem essa estrutura aqui, né? De quatro cadeiras aqui. Isso foi em 2024, né? Depende da estrutura do conteúdo. Então, a gente tem uma producer, que vocês devem conhecer, a Fernanda, que está com a gente também faz tempo. Então, ela que nos diz. Então, na hora que ela monta a grade, ela fala, eu vou precisar, tenho painéis de 4 pessoas, tenho painéis de 3, eu preciso do palco desse tamanho. E aí, a gente monta. Legal. De acordo com a necessidade do conteúdo, né? A grade desse ano ainda não está pronta? Ainda não está. Tive reunião com ela hoje, a gente está produzindo aí, mas já fica pronta. Então, são palestras focadas realmente na comunicação visual. Aí a gente tem o Talks Futuri Têxtil, que são palestras focadas na impressão têxtil, né? Que, então, diga-se passagem, também crescendo. Está crescendo muito, né? Então, aí também são 4 dias. O Talks Têxtil, ele começou depois. Então, o print é de 2018, acho que o têxtil é de 2019. Na verdade, assim, palestras sempre teve, né, na feira, assim. Eu mesmo já cheguei a fazer umas palestras há muito tempo atrás. A gente só meio que segmentou, agrupou, né? Organizou um pouco lá. Não é que a gente mudou, a gente melhorou. As feiras vão se adaptando, melhorando. A gente vai também conhecendo coisas lá fora, conversando com o mercado. E a gente vai estruturando melhor, né? O desenvolvimento da feira queira ou não, né? também são públicos relativamente diferentes. São. Né? Assim, embora a gente tenha lá como ponto de referência a tecnologia de impressão, mas um é têxtil, o outro é LED, assim... Por exemplo, aqui no têxtil, é mais o pessoal de estamparia, de criativo, né? Já separação de cores. Então, tem assuntos um pouco diferentes do print, né? Então, por isso que a gente acabou segmentando. Aqui é mais Pega o pessoal da moda, do design, né? Designer, estilista. Enfim, então, a gente acaba separando, porque senão ele passa numa... Uma máquina lá, o V de grande formato, ele não entende, né? Não Não é ele da área passa lá dele. no fórum, por exemplo, Futuri Print. Ele fala, nossa, não tem nada de têxtil aqui. Mas tem o espaço dele onde fala de têxtil, né? E hoje em dia já está bem consolidado isso. Então, ele já consegue se organizar. E também nada impeça que alguém que está na comunicação visual e queira direcionar o seu mercado, abrir mais um braço e trabalhar com têxtil, ali ele pode se organizar, conversar com especialistas, conversar com quem já está no mercado, né? E eu diria que a tendência é isso, sabe? Muitas Ou empresas né? Que estão na comunicação e para têxtil, por quê? Porque eles estão abrindo o portfólio de produto deles, né? E aí vem a sublimação está entrando muito, quer dizer, já está muito no mercado. Forte. Então precisa desses conteúdos técnicos, com certeza. E a gente tem um público visitante grande em sublimação. O nosso próximo slide aqui é exatamente a sublimação em ação. Que quem é a curadoria do PH, que vocês conhecem, aí os nossos telespectadores também devem conhecer bem. E esse ano o espaço do Sublimação em Ação praticamente vai dobrar, porque nas últimas edições a gente ficava com o público em pé, do lado de fora, interrompendo a circulação. Muita gente, sublimação é um público, ainda mais sublimação de pequeno formato. Que é o foco desse espaço aqui, né? E, então, a gente dobrou a área. Essa mudança de pavilhão também possibilitou isso, que lá não por ser no Center Norte, mas por ter uma planta já estabelecida, a gente não conseguia crescer o espaço. Tinha flexibilidade, a gente só cresceria se algum expositor não renovasse, mas graças a Deus todo mundo renova, fica lá. E agora com a mudança de pavilhão a gente conseguiu um espaço maior para sublimação em ação. Então o PH também está trabalhando em trazer palestras inovadoras, nomes novos no mercado, para fazer essa sublimação em pequenos formatos. E é uma coisa legal porque acontece lá na hora, né? Sim. Eles estampam na hora, eles Isso é legal, porque mostra na prática, né? Na prática, os desafios, o pessoal está lá do lado e fala... Já pergunta, minha estampa dá errado nisso. Quando eu faço isso, não sei, a hora que sai do forno, não sai igual eu planejei e tal. Aí eles já tiram as dúvidas lá na hora. A gente tem uma atração bem legal que chama Sala de Crédito. Essa é uma atração mais nova, ela deve ter uns 4 anos. A gente faz em parceria com a Abigraf, com a Fiesp. Isso é muito importante. E eles trazem fintechs, cooperativas, bancos, para que o visitante possa fazer uma simulação tanto de financiamento para comprar equipamento, como para capital de giro, ampliação do seu negócio. Então, é um espaço bem bacana. E eles atendem, inclusive, antes da feira. Falam, eu quero já fazer uma simulação para eu ir para a feira, já sabendo
quanto que eu posso investir, como que eu posso investir. Nossa, isso é fantástico. E eles atendem público, antes. Fantástico. Porque se você já tiver com essa simulação, sabendo quanto que você vai ter de crédito, fica muito mais fácil orientar a visita, né? Lá, já saber, vamos naquele expositor, que ele tem aquela máquina ali que tá dentro do meu orçamento, né? Ali, né? Enfim. Então, é uma solução muito boa, a gente começou a fazer isso, e os primeiros anos os estudantes não entendiam bem, a gente falou, não, vamos continuar que vai dar certo. E hoje em dia, roda os 4 dias, recebe visita aos 4 dias, gera simulação de crédito, a gente só não fecha o financiamento lá, porque daí precisa do sistema bancário e tudo, né? Mas roda a simulação ali, o visitante ou até o expositor, né, que queira, sei lá, aumentar seu capital, investir na sua empresa, já sai de lá com uma noção. Tem alguma informação específica que eles precisam ter em mãos, assim, para fazer esse... Eles precisam do CNPJ, razão social, eles precisam de alguns dados meio bancários, assim, para fazer essas consultas. Tá? Mas a gente explica tudo no site da feira. No site. Tudo direitinho. É porque quem está vendo aqui pode ficar interessado, falar, vou lá naquela sala de crédito. E logo a gente já tem também, logo que eu falo, daqui mais 1 mês e meio, a gente já tem quais são as instituições financeiras que estarão lá, presentes. Tá? Então, eu já me reúno lá com a Abigraf, com a Fiesp, a gente já tem. Isso é importantíssimo. É um espaço muito bom. Porque não adianta você conhecer da tecnologia, né? Conhecer do seu negócio se você não tem uma condição financeira para fazer a coisa acontecer, né? Então, e às vezes a pessoa não sabe também, né? Às vezes é melhor você nem se descapitalizar e pegar um financiamento, né? Alguma coisa assim. Eu imagino que lá eles te dão essa boa orientação. Pelo menos já me falaram uma vez. Às vezes é melhor você não descapitalizar, fazer isso através de um financiamento, ter o seu capital aplicado para alguma outra emergência e ir trabalhando com financiamento. Muito importante essas orientações. A gente tem uma atração na feira que é uma das primeiras lá, quando começou o Fórum Futuri Print, começou a serigrafia em ação, sublimação em ação, que é o ponto de encontro dos lovers de serigrafia. E esse ano a gente vai ter um concurso chamado Rodo de Ouro. Tá todo mundo super empolgado. Hoje eu falei com o pessoal da organização aí do espaço. Quem faz a organização é a Gênesis e a Tucano, e a Tucano, E eles já estão com 8 equipes inscritas. Eles querem chegar a 12 equipes inscritas e o concurso vai acontecer lá na feira. As eliminatórias, a premiação. Né? Tinha os campeonatos todos de envelopamento, né? Eu acho que isso até como um pouco de inspiração, numa tecnologia que o pessoal falava que ia acabar. Pois é. Não é? Uma tecnologia que para mim hoje é arte, né? Pois é, artesanal. Eu dei uma palestra, inclusive, no evento de vocês, e eu tinha no rodapé que a serigrafia ela é um processo que jamais vai acabar e que é um processo artesanal. Gente, e as pessoas que trabalham com serigrafia são espetaculares. Não sei, a pessoa acho que tem que ter alguma coisa especial para trabalhar com serigrafia. Eu não conheci gente mal-humorada trabalhando com serigrafia. Eu não conhecia. Eu conheci serigrafia quando eu assumi a feira. Eu sou do mercado de feiras, não sou do mercado de comunicação visual, nem de impressão, né? Então, quando eu assumi a feira, eu fui conhecer o mercado, né? Aí, serigrafia, eu não sabia nem o que era. O que é serigrafia? O que é sublimação? E é uma coisa, assim, apaixonante, né? Depois que você começa a enxergar quantas coisas no nosso dia a dia tem a sublimação, tem a serigrafia, tem a impressão digital, né? Exato. E você tem ideia do que é esse campeonato? Assim, o que você tem 8 equipes, mas é o quê? Não, 8 equipes são inscritas até agora, até o momento. Eles vão receber mais inscrições. Tá? O regulamento eu não trouxe, que é um regulamento mais complexo, mas está lá no site da feira, tem o link, tem esse bannerzinho aqui, ó, primeiro campeonato. E aí você clica lá, tem como se inscrever. A inscrição vai até dia 20 de junho e tem todas as etapas. Tá? Eu sei que eles vão... Cada equipe vai ter que criar a sua estampa e vai estampar lá na hora. E aí tem os requisitos, né? Os juízes, que aí eu não sou expert em serigrafia, não vou te saber dizer se é rapidez, se é nitidez, qualidade. Aí eu já não sei te dizer, mas tem os critérios certinhos lá no site da feira. Tá tudo estipulado. Tá tudo estipulado. Então você já vai para lá. Os serígrafos devem já estar todos uriçados. Então já estão fazendo live, toda semana eles fazem live, tá? É um pessoal muito animado. Muito bom. Aí a gente começou um pouco depois, eu acho que em 2020, com a questão da pandemia, essa coisa de influencers, de embaixadores e tal. A gente começou com o lounge dos embaixadores na feira.
Na edição passada, nós tivemos 25 embaixadores. Eu lembro. Em todos os segmentos da feira, né? Então, a gente tem embaixadores que falam mais de serigrafia, outros de sublimação, outros de envelopamento, outros de impressão DTG, outros de texto, outros de designers, etc. A gente tem de todos os ramos. E a gente criou esse espaço, que é onde o público pode se encontrar com eles. Então, normalmente, eles marcam lá, eu vou estar na feira, no lounge, dia tal, de tanto a tanto. E aí, lá rola um network, às vezes uns autógrafos. É um espaço bem bacana. Esse ano, uma novidade, a gente tem um influencer, um embaixador da Argentina. Então, a gente tem o objetivo aí de serigrafia. Serigrafia. A gente tem o objetivo de atrair visitação da América do Sul, né? Então, a gente está começando a trabalhar. A princípio, a gente conseguiu achar inclusive a audiência aí, se quiser indicar outros influenciadores para a gente da América do Sul, de outras áreas. A gente está buscando esses embaixadores para fortalecer. Atrair esse público, né? Esse público e atrair esse público da América do Sul para a nossa feira, né? Uma atração um pouco mais nova é o circuito de impressão digital têxtil, que é uma estamparia ali que a gente monta na feira, né? E ficam os especialistas lá para orientar qual é a melhor técnica, dependendo do trabalho que você vai desenvolver no seu estúdio, ali na sua estamparia. E o mais novinho, que começou o ano passado, que é o Estampa Reestampa, é um projeto social, é um projeto da feira em parceria. Na verdade, é um projeto do Instituto Focus Têxtil, que desenvolveu a pedido da feira. O Instituto Focus Têxtil é um instituto sem fins lucrativos, eles estão localizados ali no Bom Retiro, e eles capacitam público da sociedade em si. Da sociedade em si, né? Capacitam para o mundo corporativo, para empreendedorismo, para ter fontes de renda. Então, a gente pediu para ele desenvolver um trabalho para capacitar dentro da impressão digital. Fantástico, lado social. Aí eles estão desenvolvendo, já foi ano passado, né? A gente chamou de Estampa Reestampa, porque eles pegam tecidos já estampados, roupas já estampadas e refazem essa roupa. E reaproveitam e vira uma coleção nova. Mas a ideia aqui, na verdade, é treinar esse público, assim, treinar a mão de obra também, para ir trabalhar nas estamparias para que eles tenham que eles tenham o trabalho próprio deles, montem, né, um empreendedorismo ali, ou eles tenham condições de trabalhar em alguma empresa, formação, né? Formação. Tá. Formação nessa área de estamparia aí, na verdade... essa formação seria para trabalhar para grupos minoritários, né? Grupos que não têm acesso, não é para qualquer um. Então, eles fazem uma capacitação ali de pessoas que não teriam acesso se não fosse por esse projeto. Certo. Ou para empreender ou para trabalhar dentro de alguma empresa. Às vezes, ela é uma costureira que já trabalha em casa, que ela já faz roupas, mas ela precisa melhorar, ela precisa ter uma fonte de renda melhor. Aí, ela pode comprar um equipamento de DTG, né? Ou um equipamento porque a Brother tem solução sublimática, tem bordadora também, tem uma série de equipamentos para essa área, né? E aí tem digital. O Walter, que é um estilista famoso, que ele é o head aí, né? Que orienta, que dá aulas e tal. E a gente tem também lá no site da feira todas as informações. E durante a feira, eles já estão tendo as aulas, eles já estão sendo capacitados. E aí eles levam para a feira o resultado dessas aulas, desse trabalho, os tecidos. E traz soluções muito legais. Mas muito nada lindas. impede que um novo vá lá para pegar informações desse projeto. Não, nada impede. Nada impede. Tá? Então, ano passado, eles já formaram, com o apoio da feira da Brother, 20 pessoas nesse curso, e esse ano é uma nova turma também de 20. Porque é importante você formar mão de obra, né? Sim. Porque assim, você tem todas essas tecnologias, mas quem toca essas tecnologias é mão de obra, né? É importante capacitar, né? Precisa ter essa capacitação também. Eu estou vendo ali, ensinar, capacitar e conectar novos designers. Isso. É fantástico. E você não diminuir o lixo, né? Diminuir o resíduo, porque a roupa saiu da coleção, ela vai para onde? Ela vai ser reestampada e vai voltar, vai ser vendida, vai ser usada, né? Então, esse é o objetivo, né? Gerar menos resíduos também. A natureza agradece. A natureza agradece.
E a impressão digital está aí para isso, né? Para ajudar a natureza também, né? Também. Isso. E aí estão essas as atrações. E a gente tem aqui, eu queria não já encerrando, mas fico aberta aqui depois a mais perguntas. A nossa plataforma, que é a Futuriprint Experience, que a gente já começou também com ela na pandemia e vem desenvolvendo e capacitando cada vez mais. Lá fica toda a relação de expositores. Cada expositor tem um stand virtual, eu chamo assim, porque ele pode pôr as fotos dos produtos, os releases dele, o material que ele traz com fotos de como usar os equipamentos. Ele deixa lá também os contatos já da empresa. Então, o visitante já pode entrar nessa plataforma e Para fazer 2025, contato. os expositores já atualizaram Já. o que vai lançar? Alguns já deveriam todos ser atualizados, né? Mas a gente tem um trabalho agora, a Informa faz um trabalho, a Futuriprint faz um trabalho de ir ligando para cada um, né? E para que ele entre, que ele atualize. Por exemplo, a InfoSign vai ter uma parceria, vai ter um stand, vai ter o seu stand virtual lá. Aí você vai colocar lá, Luiz, como contato, seu telefone, você fica a localização. E o visitante já pode falar com você antes da feira. Mas em termos assim de produtos, já pode novidades, colocar fotos, tecnologias, já tem, já a pessoa já está colocando. Já está colocando. Lançamento para 2025. Um pouco, viu? Mas eles porque na verdade pouco. A gente está em maio, né? Então, assim, eles vão começar a mexer nisso em junho. Alguns já colocam, são mais adiantados, né? Mas uma coisa que a gente tem bastante dificuldade, que todo mundo pergunta, e o que tem que os expositores têm de novidades? Justamente. Aí é o trabalho que a assessoria de imprensa faz, a assessoria de imprensa da feira, de buscar nesses expositores quais são as novidades e trazer o pautão. Aí são trabalhos também um pouquinho mais para frente. Porque ainda estão pensando no que vão levar, né? Ainda tem coisa que eles ainda estão pensando. Tem um monte de feira aqui, né? Agora eu acabei de vir lá de fora, estava falando com um expositor lá, e ele ainda estava avaliando quais as máquinas que seriam expostas aqui no Brasil. Porque assim, quando a gente fazia a revista, a Sign e a Silkscreen, e a gente fazia uma edição pré-feira, né? Então, a gente fazia justamente esse trabalho de entrar em contato com todos os expositores, perguntar para eles o que eles iam levar. Aí, a gente recolhia todas essas informações, fazia uma edição pré-feira, que era a edição de junho. Aí tinha a edição da feira mesmo, que era julho, né? Que circulava na feira. E depois a gente fazia uma pós-feira também. Olha que bacana. Que aí a gente fazia uma cobertura do que foi levado. Então, assim, a gente tinha esse trabalho... Né, no trimestre era totalmente voltado para a feira. Feira. Era o pré, o durante e o pós. E hoje fica tudo lá dentro da plataforma, né? Então, você entra lá, vou procurar por prensa. Aí você digita lá prensa, já vem o que tem de prensa. Lógico que o expositor tem que abastecer, né? Porque a inteligência artificial só vai achar o que está lá se foi colocado, né? Mas, Queironel, tem que fazer esse trabalho de cutucar eles para falar, o que você vai levar agora para 2025 e tal. Então, mas eu acho que os expositores, eles já estão mais vacinados, né? Porque o mundo digital, ele busca isso. Até para quem não vai poder participar da feira, visitar, isso daqui é um material muito importante. Exatamente. Né? Quem não vai conseguir pessoalmente, né? Ele tem esse guia. E tem a inteligência artificial, que é a Pri, e que ela ajuda, né? Você pergunta para ela, quem que tá... Quem que está aí no mercado, na feira, aqui atrás, sei lá, serigrafia. Aí ela vai listar. Quer saber mais? Aí ela traz mais nomes. Ou até coisas específicas mesmo. Eu preciso de um soprador. Aí ela vai trazer soprador. Eu preciso de uma máquina UV. Aí ela vai pesquisar nas informações que os expositores colocam e traz. E para esse ano a gente tem um mapa interativo, que é você, na plataforma também, você fala, eu quero ir vou usar sempre a InfoSign para não falar o nome de um expositor e deixar o outro de neutro, fora. Né? Deixar neutro. Eu quero ir no stand da InfoSign. Aí ele já vê pela sua localização onde você está e traça a rota para você chegar até lá. É como se fosse um igual Google... um Waze, Google Maps. Um Google Maps. Então, a gente, à medida do possível, vai aprimorando a experiência do visitante, né? Uma coisa que eu não coloquei aqui, eu não sei se vocês sabem, todo ano a feira faz um espaço que a gente chama de espaço bem-estar, que é um espaço onde o visitante pode sentar, carregar o celular, tomar água, tem os bebedouros da Europa lá, tem umas cadeiras. Isso, carregar celular é tem os carregadores do celular, tem as tomadas, aí tem uma equipe de massagem,
que a feira oferece esse espaço para essa equipe de massagem. Porque, querendo ou não, você passa o dia inteiro andando lá. É um negócio que deixa... Tem umas cansado. redes ali para deitar, dormir. Tem uns bancos, umas poltronas, porque a feira cansa, né? Cansa. Então, aí por você isso está que no começo circulando. falou, vai de tênis, né? Vai de tênis, vai confortável. Então, tem esse espaço que a gente chama de espaço bem-estar, onde o visitante pode dar uma descansada. Muito bom. Ieda, e no ano passado, quantas pessoas visitaram? A gente, no ano passado, recebeu 40 mil visitantes. 40 mil? É. E a ideia desse ano é ter mais ou menos esse número também? A ideia é ter mais ou menos esse número. Não é um número que dá para crescer muito. Vocês lembram, a gente já ficava bem apertado lá dentro do pavilhão ano passado, também né? É o que o mercado, segmento comporta, assim, não adianta também, Exatamente. chega um teto. Você não então, vai assim, chegar em 100 mil pessoas, que nem um salão do automóvel, por exemplo. Então, mas o nosso trabalho é cada vez mais qualificar esse público, né? Que cada vez mais a pessoa certa chegue na feira, né? E qual vai ser o horário da feira? A feira é o mesmo horário, de quarta a sexta, das 13 às 20, e sábado, das 10 às 17. 10 às 17. Sempre tem um sábado também, né? Esse ano ainda tem o sábado. Para 2025 ainda tem o sábado. Nos próximos anos, estou pensando em não ter mais. Vamos deixar para o próximo podcast? E vocês têm alguma atividade fora da feira, por exemplo, na parte da manhã? Porque você vai em alguns eventos, alguns expos fora do país, eles colocam algumas palestras, algumas atividades antes da feira, na parte da manhã. Não, a Futuriprint não faz. A gente normalmente já começa a feira 1h, para que os expositores e visitantes também se organizem, porque muita gente vem de fora para São Paulo e aproveita para visitar cliente, para visitar alguma indústria, ou até visitar mesmo o centro de distribuição de algum expositor na parte da manhã. Então, eles têm essa parte da manhã para... E também para descansar, né? Também para Porque descansar, uma feira dar uma cansa. visitadinha em algum ponto turístico em São Paulo, e aí faz a feira na parte da tarde. Entendi. As inscrições estão abertas, a feira é gratuita para quem trabalha no setor, né? Como eu digo para vocês, é um ponto de encontro, né? Sim. Então, é um lugar onde você consegue comparar os equipamentos ali ao vivo, onde você consegue conversar com muitas pessoas que você não encontraria em outra ocasião. É onde você consegue abrir a sua mente, ter novas ideias, né? Se atualizar também. Ser despertado para novos negócios, né? Ter inspiração e se atualizar, né? Tirar um tempinho para assistir uma palestra, para ver um campeonato de serigrafia, para ver um campeonato de adesivação, que também acontece todo ano na feira, que tem expositores que trazem os campeonatos de adesivação, né? E os expositores se preparam muito, né, o ano todo para trazer uma experiência diferente para o visitante. E a feira também, nós como organizadores também nos preparamos bastante para fazer a nossa parte de trazer também uma experiência para o visitante. Então, vale muito a feira. Venham. E vocês cada vez mais colocando espaços técnicos com temas focados à atualidade, né? Para mim, acho que a cereja do bolo vai ser o LED aí, não desmerecendo outros, né? Mas é a atualização do evento, né? Espero que sim. A gente... Todo começo é árduo, né, Eduardo? Sim. Então, a gente, quando começou a trazer o têxtil para a feira, era muito difícil, as pessoas não entendiam por que tinha têxtil. Hoje já é natural. Né? Já pedem, né? Já pedem. E agora a mesma coisa com o LED, né? Não tem outra feira aqui de LED. Eles normalmente vão para algumas feiras de retail, né? Mas eu espero que eles se encontrem. Muito tempo atrás eu sei que já teve, né? Esse setor na feira. E aí, talvez por causa da Cidade Limpa, eu não sei exatamente o porquê, eles deixaram de vir. Vamos ver se a gente consegue recuperar esse tipo de comunicação digital na feira. E para finalizar, você quer falar alguma coisa? Sim, eu queria enfatizar que, como o nosso podcast ele tem essa pegada técnica, né, a feira também com as palestras, com todas as ações que vocês terem lá, complementam muito o que a gente busca, né, que é a qualificação do mercado. Então, é uma boa iniciativa também para conjugar o que a gente busca aqui no nosso podcast. Parabéns. Obrigada. Eu quero agradecer vocês pelo convite, dizer que a feira está de portas abertas para recebê-los e esperamos todos lá no Distrito Anhembi em julho, de 16 a 19. Nos vemos lá. Nos vemos lá. Obrigado.